Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje, né? Eu, e o Matheus Bueno, Cíntia, para a gente trazer aqui para vocês hoje mais uma dobradinha, né, de livros aí que a gente leu e foram aí bem marcantes aí durante o nosso ano de 2023. E o livro que eu vou trazer aqui para vocês hoje para falar, seguindo aí a linha do último livro que eu trouxe, é uma biografia novamente. E hoje a gente vai falar aqui sobre ela, né? A nossa top model, Uber model mundial, Gisele Bündchen, né? No seu livro aí, Aprendizados. Cíntia, qual livro que você trouxe aí pra gente? Eu trouxe aqui o livro do Príncipe Harry, O que Sobra, que ele traz também aí a jornada dele, desde o nascimento dele aí, dos primeiros passos dele, até os dias atuais, né, que ele abriu mão aí de pertencer à monarquia. Então tem muito aprendizado aí. Abrindo aqui sobre um dos pontos que, para mim, né? Porque quando a gente fala aí, né, Gisele Bündchen, top model, a gente pensa logo o quê, né? No glamour, que é esse mundo da moda, tapete vermelho, aquela coisa toda, né? Que a gente sabe que ela trilhou, que ela construiu. Mas um dos principais pontos que fica ali para mim, que ela começa a sua trajetória ali com seus 14 anos, né, saindo de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que é a disciplina, né? Ela teve que ser muito disciplinada ali durante esse processo, né? Ela teve que abrir mão de muita coisa para ela poder conseguir chegar onde ela chegou, né? Ela é uma modelo, né? Uma mulher que além de modelo, ela é empresária, ela é filantropa, ela é uma ativista, né? Ela fala 5 idiomas. Então ela teve uma disciplina aí, né? Quando ela traz que ela tinha muito pouco tempo de sono, ela tinha muito pouco tempo para dormir, eram muitos, né? Muitas amizades ali convidavam para ir para festa, beber, né? Aquela coisa toda. Então ela teve muita disciplina durante esse processo. Não foi fácil, né? Não foi nada glamuroso o começo da carreira dela. E ela traz uma frase ali no livro que eu acho que ela é uma frase muito assim, reflexiva, pelo menos para mim, né? Que é: a disciplina é mais que o trabalho duro. É onde o processo se inicia. Então, tudo, né? A disciplina é a base de tudo. Para ela chegar onde ela chegou, para ela fazer ali essa trajetória que ela fez brilhante, né, pelo mundo da moda, se tornar esse ícone mundial, ela teve que trabalhar a disciplina. Muitas vezes, quando ela fala ali, não era nem porque ela queria, porque ela era obrigada, era imposto para ela. Né? Era um trabalho acima do outro, era exaustivo, e ela tinha disciplina de manter o profissionalismo dela, de dar o melhor dela enquanto ela estava ali, e isso trouxe aonde ela chegou hoje. Ela foi uma das modelos, né, mais bem pagas do mundo durante 15 anos, a mais bem paga do mundo durante 15 anos, e isso é resultado dessa disciplina, desse trabalho duro, de abrir mão de uma coisa para poder ter outra, né? Então ela traz muito essa mensagem no livro, e para mim é uma mensagem muito importante, porque no dia a dia a gente sabe que a gente não consegue ter tudo, né? A gente precisa ter disciplina, muitas vezes para conquistar um bem maior, um objetivo maior, requer ali esforço, disciplina e dedicação, né? Então, esse é o primeiro ponto aí que eu trago da biografia dela, que é bem marcante. Perfeito. E aí eu vou trazer um complemento disso que você trouxe, referente à disciplina, que o Príncipe Harry traz aqui, que é da época que ele, né, trabalhava ali no Exército. Eu não lembro qual era a patente dele, mas assim, eram treinamentos super pesados. Ele foi para a guerra 2 vezes e ele fala que era muito empolgante, ele estava muito empolgado com o que ele tinha que fazer. Por quê? Porque ele tinha treinado exaustivamente para fazer o papel que ele ia exercer. Ele ficava numa torre, monitorando tudo que estava acontecendo, porque ele, como príncipe, ele era um alvo fácil, então colocaram ele numa torre e ele ficava monitorando e dando as direções, o ponto certo onde o inimigo estava vendo, onde precisava ser feito o ataque pelas forças que ele estava atuando ali do exército. Só que ele fala, era empolgante, ele tinha treinado para aquilo, mas no mesmo tempo aquilo era aterrorizante. Por quê? O que ele tinha nas mãos dele era uma caneta que ele ficava ouvindo o rádio, fazendo as anotações para acionar não era helicóptero, as aeronaves que iriam fazer o ataque, e ele precisava de ter a informação precisa para fazer o contra-ataque ou para fazer o ataque. Por quê? Porque uma informação errada ele colocaria uma missão em risco, ele colocaria a vida de pessoas em riscos. E aí, trazendo o que a Gisele passa, né? De ter a disciplina, de se preparar. A gente vê muito isso no mundo corporativo, como Harry. A gente se prepara muito
para estar numa missão. E aí eu trago a analogia de quando você entra numa empresa, que é a sua empresa dos sonhos, que é o cargo que você tanto almejou, que você tanto preparou. Quando aquilo chega para você, você sabe que você ralou muito, que você se preparou pesado para aquilo. É super empolgante você falar, ok, consegui, cheguei, atingi a minha meta, entrei naquela empresa que eu queria, entrei no cargo que eu queria. Só que no primeiro dia, tudo aquilo que você começa a viver, que você se preparou com tanta disciplina, com tanta dedicação, aquilo também é aterrorizante, porque você chega e fala, se eu der um passo em falso agora, o que esperam de mim é muito alto também. Porque você planejou, você colocou aquilo, mas aquilo também te aterroriza. Então, esse é um ponto que me chamou muita atenção. Legal, né? E aí eu acho que é um ponto importante, né? Que as pessoas veem só a figura, né? A figura pública e tudo mais, mas ninguém sabe ali realmente a história, né? Como foi ali os precederes, né? Os primórdios, tudo que É. cada um passou. E por isso que eu gosto muito da biografia, porque é gente como a gente, É. Não importa se é um príncipe, se é uma top model, é passa gente pelos como a mesmos gente, perrengues que a gente. entendeu? Então, isso é muito legal, né? E aí, seguindo o segundo ponto que eu trouxe aqui, né, do livro dela, de aprendizados, que eu gosto muito, é a determinação, né? Porque ela falou que, como a gente já falou, não foi fácil, não foi nada glamouroso. Ela sofria muito bullying no início da carreira dela, muito. Ela não era confiante com o corpo dela, porque falavam do nariz dela, falava que ela tinha seios muito grande, né? Então eram muitos comentários, porque até então quando ela ingressou no mundo da moda, o padrão era outro, né? Uhum, Ela revolucionou isso. Ela ficou conhecida como The Body, né? O corpo. Então ela se uhum. cobrava muito no início. Então a determinação dela, né? Ela sempre ali determinada, ela saiu de casa e ela fala no livro: eu não posso voltar, né, para onde eu vim de mãos vazias. Eu vou lutar pela minha família. E aí tem uma passagem que ela traz ali, que eu acho que foi quando ela fez a virada da chave, que foi um desfile, que ela foi para desfilar lá por uma grife, né, foi selecionada, chegou lá. Quando ela escolheu a roupa dela, quando apresentaram a roupa para ela, ela viu que ela teria que desfilar com os seios à mostra. E para ela que cresceu no interior, era o primeiro trabalho nu na frente, para aquilo ela ficou desesperada com aquilo, né? Ela falou, gente, meu pai vai ver isso, minha família vai ver isso, né? E ela, naquele momento, ela cogitou em desistir. Ela falou, não vou fazer. Mas ao mesmo tempo, ela falou, se eu não fizer, isso vai me fechar as portas. E aí ela incorporou a Gisele profissional, deixou a Gisele pessoa lá. E para sorte dela, o desfile tava, né? Era um desfile contemporâneo ali, como se estivesse simulando uma chuva, né? Então tava correndo água ali. Ela falou que daí ela pôde chorar à vontade enquanto ela desfilava, porque ninguém ia perceber, né? Então isso mostra a determinação, né? Se você tem algo para fazer, se você está determinado a conquistar um objetivo, de novo, você vai ter que saber lidar com isso e fazer o que for preciso, muitas vezes, mesmo que muitas vezes, né, você às vezes não concorde, às vezes você não se sinta confortável, né? Eu acho que essa é a palavra. Mas a sua determinação, ela vai te dar essa energia para você conquistar e chegar lá. E aí me remete a uma parte também do livro do Harry, que a questão do bullying, de você não se reconhecer como os demais. E assim, o Harry ele é ruivo. E durante muitos anos ele sempre foi o patinho feio, né? Além dele não estar ali, ser o primeiro da linha de sucessão, e ele sabe que qualquer pessoa, que filho do irmão dele, vai passar na linha de sucessão na frente dele, ele era o ruivo, ele era o patinho feio da história. E hoje as mulheres olham e escolhem mais o Harry do que o próprio William. E ele traz isso na biografia dele. E ele coloca, eu trouxe até a frase do livro: eu era ruivo e sentia vergonha disso. Mas Marco, que era o segurança dele, era ruivo ao extremo e não estava nem aí para o que os outros pudessem achar. Eu ficava de boca aberta e pensava, me ensine a ser assim. E o Harry, ele conseguiu dar uma virada de chave, ele passou, né, pelo patinho feio, depois ele virou ali o jovem rebelde que ia para as festas. Ele era um jovem, mas o fato dele ser da monarquia, o que todo jovem fazia, ele não podia fazer, e ele fez várias coisas, e ele falava, às vezes, uma brincadeira que passaria despercebido por qualquer outra, eu estava em todas as manchetes de jornais no mundo inteiro.
E aí, quando ele se casa, quando ele se torna pai, ele se torna a referência que todo mundo queria. Mesmo quando ele sai, que ele abre mão da monarquia, ele se torna uma referência de que todo mundo queria. Então, assim, a representatividade nisso, porque você vê dois ícones que hoje são imagens de pessoas bonitas e bem-sucedidas, eles tinham um problema de autoestima, de sofrer bullying muito enraizado e eles precisavam. E eu acho que o Marco, que é o segurança do Harry, que foi o segurança do Harry, né, na juventude, na adolescência, ele se via representado ali, porque ele falava, poxa, eu sou um ruivo e, né, sou patinho feio, ninguém olha, né? E ele olhava para aquele segurança e ele falava, ele é mais ruivo do que eu, e ele não está nem aí porque as pessoas. Talvez isso tenha trabalhado muito a autoestima do Harry durante aí, essa jornada dele, e o quanto é importante ter essa virada, ter essa representatividade, ter essa segurança para conseguir fazer isso acontecer. Legal. E aí, né, em contrapartida aqui, o último ponto que eu trago aqui também do livro, né, Aprendizados da Gisele, e eu acho que esse também é um ponto, assim, crucial para todos nós, qualidade de vida, né? Ela, de novo, ela foi descoberta aos 14 anos passeando no shopping, ela não estava procurando isso, né? E ali desencadeou uma sucessão de coisas. Ela veio embora para São Paulo, saiu da cidade interior, né? Foi para Nova York. Então era muito trabalho quando ela foi para Nova York, né? Com as meninas, dividia apartamento com as meninas e era um ritmo muito acelerado, né? E dormia pouco, se alimentava mal, né? Então, e aí essa questão ali, isso mexe com a gente, porque a gente está falando de qualidade de vida. O corpo chega uma hora que ele precisa descansar, ele precisa Sim. desacelerar. E aí, aos 20 anos dela, ela teve a primeira crise de pânico, né? Aos 20 anos, ela teve a primeira crise de pânico e foi um episódio que ela traz ali que foi muito angustiante. Ela chegou a pensar em suicídio, ela pensou em tirar a própria vida, né? E aí, ela falou que chegou num ponto que ela não queria mais andar de avião, ela tinha medo e ela precisava disso para ir de um país para o outro. Ela tinha medo de entrar no elevador, ficou meses sem andar de elevador por conta dessa crise de pânico. E foi aí que ela virou uma chave, né? Que ela procurou médicos, médicos receitaram para ela medicamentos e ela, nesse momento, ela falou: não, não é esse caminho que eu vou seguir. Eu vou priorizar a minha saúde, vou priorizar a minha qualidade de vida, né? E aí ela começou a praticar yoga, mudou a alimentação, né? Não se tornou adepta do medicamento e hoje ela é uma referência, inclusive, de estilo de vida saudável, ativa, né? Então, esse é um outro ponto importante, né? A gente também tem que saber dosar para não esquecer da nossa qualidade de vida, que é um ponto importante, é um contrapeso que sem isso a gente não consegue, né, seguir em frente. Perfeito. E aí eu vou trazer também aqui como último ponto do livro do Harry, uma conversa que ele teve com o avô dele, o príncipe Philip, ele já estava com 97 anos, e é naquela hora que são alguns passos à frente aí que a Gisele entendeu que ela tinha que priorizar a qualidade de vida, mas de alguém que já está lá no finalzinho, que é quando você começa a enxergar a sua finitude. E aí o príncipe Philip traz para ele, sem trabalho, tudo desmorona. E quando eu digo trabalho aqui, não é um trabalho que você entra 8 horas da manhã, que sai assim, mas o trabalho de você ter uma ocupação da cabeça. Eu falo que o meu projeto de aposentadoria é meu mestrado e meu doutorado. Eu não quero nem saber se eu vou entrar numa faculdade e o pessoal vai olhar e vai falar: o que essa tia está fazendo aqui? Já está aposentada e agora vai resolver estudar? Porque exatamente é você ter essa ocupação. Você tem a qualidade de vida, você tem outras prioridades que não é a que você tem no início da sua jornada, mas que você precisa se sentir ativo. Você precisa sentir que você ainda tem um valor ali dentro da cadeia produtiva. Óbvio, você não vai trabalhar 8 horas por dia, mas você tem aquela coisa de, poxa, eu vou estudar um novo idioma, eu vou aprender uma tecnologia nova, porque mesmo lá no finalzinho, e seja até te falar assim, eu vou ler um livro para eu entender o que o meu neto está fazendo e o que está acontecendo no mundo hoje, e você tem isso. Então, ele traz muito isso. Sem trabalho, tudo desmorona. Por quê? Porque você está no final da vida. Você sabe que em algum momento você vai não pertencer mais a esse plano. E se você fala, eu não tenho mais nada o que fazer, eu só preciso esperar a morte chegar, tudo vai desmoronar. Então, você precisa ter ali aquela ocupação de fazer alguma coisa, de estar contribuindo com alguma coisa. Eu falo que, assim,
Eu perdi a minha avó muito cedo, mas eu vejo hoje a minha mãe, que já tem uma idade mais avançada do que a minha avó quando faleceu, ela faz questão. Às vezes eu brigo com ela, falo, mãe, para de ficar fazendo macarrão para a Laura. Ela fala, não, mas esse é o meu prazer. Então, assim, ela tem aquele trabalho ali de, não, eu vou fazer isso para minha neta, não é uma obrigação dela, mas é uma coisa que ela gosta de fazer porque ela quer se sentir ali presente dentro dessa cadeia produtiva. Então, eu acho que é uma lição que não é diretamente para o Harry, mas é que o Philip trouxe para o Harry dessa preocupação, porque se a gente não tiver uma ocupação, algo para nossa cabeça ali se preocupar, a nossa vida inteira desmorona, e aí realmente, é como diz o meu pai, é só esperar a morte chegar. Então, esses são os 3 pontos aí que eu trouxe do livro, né, do aprendizado da Gisele. É uma leitura que é uma leitura fácil, recomendo, tem lições aí importantíssimas, né, pra gente ver, porque querendo ou não, ela também é um ícone, né, é uma referência. Eu acho que é uma leitura super válida, assim como todas as outras indicações que a gente fez. E fica aí novamente, então, para vocês aí, a minha indicação de livro, né, Aprendizados, by Gisele. E E o que sobra do Príncipe Harry. E eu queria só fazer um último ponto aqui nesse vídeo, Matheus, que assim, quando a gente está trabalhando com profissionais, é importante que a gente tenha leituras que fujam ao nosso escopo de trabalho do dia a dia. Porque olha os insights que a gente trouxe aqui desses livros que você foi ler sobre a biografia de uma modelo. Eu fui ler sobre a biografia de um príncipe. E olha quanta coisa aumenta aí no nosso repertório. Então, assim, não se fechem só nos livros da sua área técnica, do seu campo de atuação. Tem muita coisa que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Perfeito, Cintia. Eu acho que essa colocação faz toda a diferença, porque eu acho que até é uma dúvida que às vezes muitas pessoas têm, eu vou ler, mas eu vou ler só algo voltado à minha área. E talvez no início, né, dessa carreira, dessa trajetória de leitura, talvez faça sentido. Mas Assim, quando você vai começando a ler, você vai expandindo e você vai vendo que, meu, de um livro, de uma biografia, que a gente falou de um modelo e um príncipe, você consegue tirar lições valiosíssimas para o seu dia a dia, né? é isso Então, aí. e, de novo, né, como a gente falou lá no início, são lições que eu absorvi na minha leitura, no meu entendimento, a Cintia absorveu a dela, e pode ser que vocês leiam esses livros e E tem tenham outros outras insights. insights totalmente diferentes do que a gente teve, né? E aí Isso é aí. que mora a magia da leitura, né? É isso aí. Bom, pessoal, é isso. Abraço. Tchau, tchau.